Olá, jovens. Olá, queridos feras 2021. Terceirão da alegria, terceirão da fortaleza, terceirão da aprovação. Tudo bem com vocês, jovens queridos? Espero que sim. Amores, em aulas anteriores, nós ficamos devendo, porque caiu a internet, porque foi feriado. Hoje nós vamos repor, tá? Para concluir como se fosse o primeiro módulo. Tá? Como assim o primeiro módulo, James? Vou ver só. Polinômios e complexos, que é assunto do terceiro ano da parte de álgebra, nós vimos ainda presencialmente na sala, não foi? Depois nós revisamos a parte do primeiro ano. Começa com aquela parte de conjuntos naturais, inteiros, racionais, reais e irracionais. Vimos conjuntos numéricos, tipo de conjunto, classificação, propriedades, problemas envolvendo conjuntos e a parte de função. Então, hoje nós vamos terminar com as duas funções que a gente conhece. Já vimos, vamos rever agora, neste ano. É a função exponencial e a expansão logarítmica. Tá? Função exponencial e função logarítmica. Lembrando que essa é a parte de álgebra, tá? E a parte de geometria é com o nosso outro professor, não é isso? Então, ao findar esse primeiro módulo, vai findar hoje, faremos um simulado para entrar no assunto que é a base do Enem mesmo, que é a parte do segundo ano, que é matriz, determinante, progressão aritmética, progressão geométrica, PFC, que é princípio fundamental da contagem, com probabilidade, arranjo, combinação, fatorial, a parte de estatística. Certinho, crianças? Muito bem. Show de bola. Vê só. Função exponencial. Nós já vimos definição de função, função afim, função linear, função constante, função quadrática, função par, ímpar, a classificação subjetora, bijetora, injetora, já vimos o gráfico, zero, sinais, não é isso? Vamos ver agora a função exponencial. Tá? Para a gente conhecer bem a função exponencial, é necessário fazer uma revisão de potência. Tá? Então, eu trouxe aqui um resumo da potenciação. Então, potência, nós temos aqui A elevado a N. Esse A daqui de baixo é chamado de base e N é o expoente. Então, é A vezes A vezes A vezes A, N vezes. É o de baixo vezes ele mesmo, tantas vezes for o expoente. Não é isso? Isso é de boa. É assunto de sexto ano. Alguns lembretes para não esquecer. A elevado a 1 é igual a A. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Não importa quem é a base. Se em cima, se o expoente é 1, basta repetir a base. Seja eles nulo, que é o zero, positivo ou negativo. A elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Independente da base, toda vez que for 0 aqui em cima, a resposta será sempre 1. A elevado a menos N. Eu lembro que quando nós começamos nossa aula, algumas pessoas deram aquela enganchada, no expoente negativo. Quando eu comecei a explicar, parece que caiu, se não me engano, foi isso? A elevado a menos N. Toda vez que o expoente for negativo, vai inverter a base. Tá? Toda vez que o expoente for negativo, inverte a base. Na verdade, o inverso de A é 1 sobre A e o N em cima. O expoente permanece o mesmo. Tá? O expoente permanece o mesmo. O negativo dá a ideia de inversão da base. Então, se tem A, eu considero A sobre 1. O inverso de A sobre 1 é o quê? 1 sobre A. Aqui, ó. Potência com expoente fracionário. A elevado a M sobre N. Quando o expoente é fracionário numa potência, nós podemos passar ela para uma operação com radiciação. Então, ó, faço o sinal do radical, a base fica sendo radicando, o numerador é o expoente do radicando
e o denominador é o índice. Então, para eu trabalhar, para eu passar, transformar de um número, de uma potência com expoente fracionário em uma expressão com raiz, eu faço o radical, o radicando, a base é o radicando, o numerador é o expoente e o denominador é o índice. Simplesinho assim, ó. Quem está por cima, está por dentro. O M está por cima, está por dentro. Quem está por baixo, está por fora. Beleza? Propriedade da potenciação. Primeira propriedade, multiplicação de potência de bases iguais. Quando for multiplicação e as potências forem iguais, repete a base e soma os expoentes. Repete a base A e soma M mais N. Segunda propriedade, divisão de potência de bases iguais. Repete a base e subtrai os expoentes. Lembrando que a primeira e a segunda propriedade diz que bases iguais. Isso só pode acontecer quando as bases forem iguais. Terceira propriedade, potência de um produto. Já emendando com a quarta, potência de um quociente. Nesse caso, o expoente vai se distribuir para cada base. Então, ó, o expoente é comum para o A, o expoente é comum para o B. A elevado a M, B elevado a M. O mesmo acontece com a divisão. A elevado a M, B elevado a M. Na multiplicação, multiplicação. Na divisão, divisão. A quinta propriedade, potência da potência. Vai repetir a base e multiplicar os expoentes. A elevado a M elevado a N. Repete a base A e multiplica. M vezes N, M vezes N, M vezes N. Exemplos práticos. Aqui, ó. Menos 3 ao quadrado. Base negativa, expoente par. Quando a base for negativa e o expoente for par, resultado sempre positivo. Porque vai ficar menos com menos, dá mais. For 4 vezes, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Enfim, toda vez que a base for negativa e o expoente for par, resultado positivo. Então, menos com menos, mais 3 ao quadrado, 9. Mais 9. Se quiser deixar só 9, também está certo, tá? Com o sinal, sem sinal, o número está positivo. Menos 2 ao cubo. Olha, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Toda vez que o expoente for negativo, toda vez que a base for negativa e o expoente ímpar, resultado negativo. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então dá menos. Ó. 2 ao cubo. 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 8. Positivo. Quando a base for positiva, independe do expoente. Resultado sempre positivo, tá? Quando a base for positiva, não importa se o expoente é par ou ímpar ou o que for. Resultado sempre positivo. Então, mais 3 ao cubo dá quanto? Bora? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 0 elevado a 1. Quando a base é 0, independe o expoente. A resposta é sempre 0. 0 elevado a 0. Será 1 ou será 0? Porque aqui, ó, está dizendo que todo número elevado a 0 é igual a 1. E aqui eu disse que quando a base for 0, a resposta vai ser 0. E agora? 0 ou 1? Eis a questão. Bota terceirão, quem lembra? Vou ajudar vocês, tá? Não pode. Isso aqui, na verdade, não existe. Não existe. O 0 ou é base ou 0 é expoente. Não pode ser 0 base, 0 expoente. 0 elevado a 0 não existe. Aqui, ó. 2 elevado a 5 terços. Potência com expoente fracionário. Vou fazer o radical. A base é o radicando. Quem está por cima é o numerador. É o 5. É o expoente.
Quem está por baixo é o denominador. É o índice, está por fora. Tá? Rapidinho, só mais um exemplo aqui, para a gente completar essa parte. Deixa eu botar aqui. Com o expoente negativo. Se eu tenho aqui, ó, menos 3 elevado a menos 2, por exemplo. A base negativa vai de boa, não importa, né? Importa o expoente. O expoente é negativo. Se o expoente é negativo, eu vou inverter a base. Qual é o inverso de menos 3? 3 positivo, né? Não. 3 positivo é o oposto de menos 3, tá? O inverso de menos 3 vai ser menos 1/3 elevado a 2. Vai ficar aqui, ó, menos ao quadrado dá mais, 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado, 9. Certo? Aqui tem 1 embaixo, ó. Então, vai inverter a base. Potência da potência, também eu lembro que nós tivemos umas duvidazinhas quando eu revisei isso com vocês. Aqui, ó, menos 3 ao quadrado, a quarta. É igual ou diferente de menos 3 ao quadrado, a quarta? Vocês lembram? Lembram ou não lembram? Igual. Igual ou diferente? Eu lembro que eu perguntei a vocês, né? Aí disseram assim, porque um tem parênteses, o outro não tem. Ah, é claro que a diferença é óbvia, né? Mas eu digo na prática, terceirão. Na prática, percebemos que é diferente. Aqui é diferente, não é igual. Potência de potência tem que ter com parênteses. Vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Repete a base menos 3 e multiplico. 2 vezes 4, 8. Tá? E aqui, ó, sem parênteses, vou repetir a base menos 3 e fazer a potência 2 à quarta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá? Então, aqui, ó, com parênteses, repete o sinal. Melhor, repete a base e multiplica os expoentes. Sem parênteses, repete a base e faz a potência dos expoentes, tá ok? Vou apagar o quadro para a gente continuar, certo? Então, voltamos com a definição de função exponencial. O próprio nome já diz, se é exponencial, é porque tem um expoente. Se tem expoente, porque é uma potência, né? E nesse caso, toda função cuja variável está no expoente é uma função exponencial. Aqui, ó. F de x igual a elevado a x. Toda função cujo a base tem um expoente variável é uma função exponencial. Mas tem duas condições. A base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Ou seja, para ser uma função exponencial, a base não pode ser negativa, não pode ser menor que zero, e não pode ser igual a 1. Então, maior que zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e diferente em 1. Então, pode ser 0,1, 0,5, 0,8, 1/3, 1/4, 1/2, certo? Então, repetindo, para ser uma função exponencial, nós precisamos observar que tem que ter, primeiro passo, uma variável no lugar do expoente. E a base não pode ser negativa, menor que zero, e nem pode ser igual a 1. Exemplo aqui, ó. F de x igual a 1/5 elevado a x. Função exponencial igual a 1/5 elevado a x. 1/5, se for dividido, é quanto? 0,2. Então, é maior que zero. Outro exemplo, y é igual a 0,4x. Maior que zero. Outro exemplo, f de x igual a raiz de 3 elevado a x. A raiz de 3 é maior que zero, é 1 ponto alguma coisa. Vale também. Y igual a 2 elevado a x. 2 é maior que zero, diferente em 1. Certinho? O gráfico da função exponencial. Assim como as demais funções, a função exponencial pode ser crescente ou decrescente. Ela pode ter o gráfico crescente ou decrescente. Um exemplo bem prático, crianças, da função exponencial, o gráfico, é o que nós estamos vivendo agora com a pandemia.
Vocês lembram que desde o começo dessa pandemia, o então ministro Mandetta, ele falava muito da curva de crescimento, curva de crescimento, curva de crescimento, lembram? Ainda está em crescimento, né? Espero logo que vá para decrescimento, para decrescer. Por enquanto está ainda crescendo. Uma função exponencial, ela tem um gráfico dessa maneira aqui, ó. Aqui ela é crescente, ela está em crescimento. E quando vier dessa situação aqui, ó, ela está decrescendo, ela é decrescente, tá? Então, função crescente tem um gráfico nessa situação aqui. Função decrescente nessa situação aqui. Aqui, ó, a curva vai aumentando. E aqui a curva vai diminuindo. É como se fosse uma semiparábola. Não é bem uma semiparábola, mas é como se fosse o gráfico da função exponencial, é como se fosse uma semiparábola. Nessa situação aqui, se for crescente, ou nessa se for decrescente, tá? Aí o gráfico, pessoal, nós temos aqui f de x igual a 2 elevado a x. Vamos ver se essa função é crescente ou decrescente. Vamos ver como se comporta o gráfico. O gráfico também a gente pode fazer da mesma situação das outras funções. É só atribuir valor para x e achar y. Lembra aquela tabelinha x, y? Atribui valor a x e acha y. Vou botar aqui, ó, x, y. Vamos botar para x 1. Se x for 1, vai ficar 2 elevado a x. 2 elevado a 1 dá quanto? 2. O ponto 1, 2. Se x for 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Y é 4. Se x for 0, vai ficar 2 elevado a 0, 1. Sendo assim, vamos ver os pontos, os gráficos, né? A partir de 2 pontos, já sai o gráfico, tá? Eu fiz 3, mas pode ter 1000 ou apenas 2. A partir de 2 pontos, já sai o gráfico. Vamos ver aqui o gráfico XY. XY. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Depois 2 e 4. 2 para 4. Depois 0 para 1. 0 para 1. Mais ou menos aqui, né? Então, ó. O gráfico tem que pegar todos os pontos. Aqui, ó. Pronto. É crescente. Por que é crescente? Porque a, vê só, maior que 0 e diferente de 1. Vamos ver aqui o outro. Y igual a meio de x. Mesma situação. Faz o gráfico, faz a tabelinha xy. Atribui valores e acha valores. X, y. Vamos botar para x0. Se x for 0, vai ficar 1 meio elevado a 0 dá quanto? Dá 1, né? Todo mundo elevado a 0 dá 1. Por isso é importante saber as propriedades, a definição, os conceitos de potenciação. Se x for menos 1, meu povo. Se x for menos 1, vai ficar como? Quem sabe? 3 segundos para vocês pensarem. Se x for menos 1. 1, 2, 3. E aí deu quanto? E vamos ver aqui, ó. Se x for menos 1, vai ficar y meio elevado a menos 1. Vai dar 2. Não vai inverter a base. Tá? O meio fica 2 sobre 1. 2. Tá? Então, se x for menos 1, vai ficar 2. Se x for menos 2, vai ficar 1 meio elevado a menos 2, né? O inverte 1 meio é 2. 2 ao quadrado, 4. Se x for menos 2, y vai ser 4. De posse disso, vamos fazer o gráfico agora. Juntar os pontos. Aí, como eu pego? Deixa eu lá.
Aqui, ó. 0 e 1. 0 e 1 está aqui. Depois, menos 1 e 2 está aqui, ó. Menos 1 e 2 está aqui. Depois, menos 2 e 4 está aqui, ó. Menos 2 e 4 está aqui, ó. Ligando os pontos. Aqui, ó. Tem que pegar todos os pontos, tá? Pronto. Tá meio torto, porque claro que foi assim, né, meio troncho aqui. Mas enfim. Repare que, ó. Tá crescendo, tá crescente. A é maior que 0 e diferente 1. Repare, ficou decrescente, ó. Decrescendo, porque A é maior que 0 e menor que 1. Tá certo aí? Entenderam? Qualquer dúvida, chatzinho, pergunta que a gente tem maior prazer esclarecer. Continuando. Ainda em exponencial, vamos ver equação. O que é equação? Toda expressão numérica, né, matemática, que tem igualdade e letras. Variável. Com o objetivo de encontrar o valor da variável. Assim como a função, a equação exponencial tem que ter letra variável no expoente. Aqui, ó. 6 elevado a x igual a 36. Por que aqui é a equação e não a função? A função tem o quê? Y igual a isso. F de x igual a isso. Aqui não tem f de x nem y, tá? Então, ó, 4x igual a 2 elevado a x menos 13. Tem letrinha em cima e tem igualdade. 2 elevado a x elevado a x mais 1 igual a 64. Tem igualdade, tem letrinha no expoente. 2 terços elevado a x igual a 27 oitavo. Letrinha variável no expoente, igualdade. Para resolver a equação exponencial, vamos tentar deixar na mesma base. As bases têm que ficar iguais. Trabalhar. Como? Se via nos 30. Vamos trabalhar para fazer a mesma base. Para deixar na mesma base. Assim, ó. 6 elevado a x igual a 36. Vou deixar o seguinte. Eu vou deixar o 6 elevado a x e vou fatorar 36. Eu vou achar várias fatorações, né? Vou achar 4 vezes 9, 2 vezes 2 vezes 9. Vou achar 6 vezes 6. Então, ó, das fatorações que a gente, das decomposições que a gente vai poder usar, é 6 ao quadrado. Quanto é 6 ao quadrado? 36. Como as bases são iguais, a gente, ó, ficou x igual a 2. Vê que coisa fácil. Posso falar assim, no primeiro ano eu não vi isso. Não sabia que era assim. 2020 é o ano da graça. Parece não, né? Mas é o ano da vitória. Tão tumultuado, mas tá aí. Vamos lá. Aqui, ó. 4 elevado a x igual a 2 elevado a x menos 13. Base 4, base 2. Tem que deixar tudo na mesma base. E como é isso aqui, tudo na mesma base? Quem é 4 fatorado? 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado elevado a x igual a 2 elevado a x menos 13. O x menos 13 é o expoente do 2. Tá? Aqui eu tenho potência da potência. Olha a importância de saber bem as potências. Né? Então, vou repetir a base 2 e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes x, 2x, igual a 2 elevado a x menos 13. As bases são iguais. O que a gente faz? Corta as bases. Quem ficou? Ficou 2x igual a x menos 13. X está positivo, passa para cá, negativo. X é igual a 2x menos x igual a menos 13. 2x permanece, x positivo veio negativo, igual a menos 13. 2x menos 1x, x igual a menos 13. Pronto. Acabou-se. Outro exemplo. 2 elevado a x, que multiplica x mais 1 igual a 64. Tá? Então, ó, vai ficar o seguinte. 2 elevado a x mais 1 igual a 64.
Fatorando 64. 2, 4, 8, 16, 32, 64. 2 à sexta. 2 à sexta. Aí, ó. Repete a base 2 e multiplica os expoentes. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. Igual a 2 elevado a 6. Agora as bases são iguais. Faz o que com as bases? Corta as bases. Aí vai ficar x ao quadrado mais x igual a 6. 6 está positivo, passa para cá negativo. Vai ficar x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Eita, e agora? Deu uma equação do segundo grau. Besteira, só resolver agora. Resolve delta, b ao quadrado menos 4ac. A solução, x igual a menos b, mais ou menos raiz delta sobre 2a. E vê o que vai dar. Vamos ver? Vamos pagar aqui, tá? Vamos pagar para a gente fazer. Certo? Viram já? Tiraram o print? Massa. Agora vamos apagar aqui para completar essa equação. Que é x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Delta é igual a b ao quadrado. Quem é b? É 1. 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes a vezes c. Menos comenda mais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 6, 24. Delta é igual a 1 mais 24, 25. Delta é igual a 25. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é b é 1. Menos 1, mais ou menos raiz de 25, que é 5, sobre 2a. 2 vezes 1 dá 2. X', menos 1, menos 5, menos 6. Menos 6 por 2, menos 3. X duas linhas. X duas linhas. X duas linhas. Menos 1 mais 5, 4. 4 dividido por 2, 2. Como a equação é exponencial, transformou-se na equação do segundo grau, ficou duas respostas. X é menos 3 e y é 2. Então, solução, menos 3 e 2. Solução, menos 3 e 2. Outro exemplo. Outro exemplo. 2 terços elevado a x igual a 27 oitavo. E agora, para deixar na mesma base, o que fazer, gente? Complicado, tá? Tá não. Vê só. 27 faz parte da potência de 3. 8 a potência de 2. Só que está ao contrário. Está ao inverso. O que a gente faz? Bota menos 1 e acaba aquela festa. Vê só. 2 terços elevado. Vou botar aqui menos x igual a 27 oitavo. Quando está negativo, o que ele faz? Inverte a base, não é isso? É, gente. Então vai ficar 2 terços inverso 3 meio. 3 meio elevado a x igual a 27 oitavo. Já inverteu, não foi? 27 na potência 3. 3, 9, 27. 3 ao cubo. 8 na potência 2. 2 ao cubo. 2, 4, 8. Então, ó, vai ficar aqui, ó. Olha só. 3 meio elevado a x igual a 27 ao cubo, 3 ao cubo. 8 ao cubo, 2 ao cubo. Como ficou o cubo comum para o numerador e também para o denominador, deixa em evidência. Aqui, ó. Daqui, vem para aqui. Vai ficar 3 meio elevado a x igual a 3 meios elevado a 3. O 3 está comum. As bases iguais agora. Prio. X é igual a 3. X é igual a 3. Certinho? Copia aí. Crianças, jovens, feras, meu povo lindo e cheiroso.
já são quase meia hora de vídeo ou mais. Então, para não ficar tão extensa, eu vou parar por aqui, vou fazer um outro vídeo para a continuação desse assunto, já entrando com o logaritmo, tá bom? Então aguarda aí, assiste esse vídeo, daqui a pouco vem outro com o logaritmo e a conclusão do exponencial. Valeu, feras!